2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E disse o rei: ainda há alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da bondade de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, o nosso Deus, Ele é bom, verdadeiro e fiel. O texto a qual acabamos de ler conta a história que fala a respeito do rei Davi, quando se assentou no trono, estava reinando sobre Israel. A palavra de Deus, ela vai dizer que Deus deu paz e tranquilidade ao reinado de Davi naquele tempo. Mas antes daquele momento chegar, existiu uma amizade construída entre Davi e Jonatã, que era o filho do rei Saul. E eles, sendo amigos, Jonatã, ele pediu a Davi, antes mesmo de assumir o trono, que quando ele reinasse, que ele não esquecesse da geração dos filhos de Jonas. Então, a Bíblia vai dizer que uma certa vez, Saul e seu filho e todo o exército de Israel, eles perdem a batalha e eles morrem. Passa-se um tempo, Davi agora assumindo o reinado e estando no palácio, ele começa a pensar, ele começa a lembrar dos tempos passados. E a Bíblia vai dizer que ele lembra que um dia ele fez uma promessa ao seu amigo, filho de Saul, Jonas, que usaria de bondade para com a família dele. Então, Davi manda chamar um servo do rei Saul, chamado Ziba. E quando Ziba chega até o rei Davi, ao perguntar para Ziba: tu és Ziba? E ele diz: sim, teu servo. E ele se prostra aos pés do rei. Então Davi continua e pergunta: Ziba, ainda há alguém dos filhos do Saul, dos filhos de Jonatas, para que eu use com ele da bondade de Deus? E a Bíblia vai dizer que Ziba responde: sim, meu rei. Ainda há um filho chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. O interessante, amados e queridos irmãos, que essa história nos traz a entender o valor de uma promessa, o valor de uma promessa feita pelo rei. E nós temos que entender que não é diferente do Deus que nós seguimos, das promessas do nosso Deus, que quando Ele faz uma promessa, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, passe o tempo que passar, Ele vai cumprir na sua vida. O interessante é que, quando o rei Davi pergunta a Ziba se havia alguém ainda da família de Saul, da família de Jonatas, seu amigo, Ziba responde: sim,
Existe um homem chamado Mefibosete, mas ele está aleijado dos dois pés. Amados e queridos irmãos, podemos observar que o rei Davi não perguntou como é que estava o filho de Jonatas. Não perguntou se ele estava bem ou se estava mal, se ele era perfeito ou se ele estava imperfeito. E o interessante é que quando ele pergunta, dizendo que queria usar de bondade de Deus para com a geração de Jonatas, ali Ziba responde primeiramente falando do defeito que Mefibosete possuía, que era sendo aleijado. Como foi que aconteceu essa situação? Ele nasceu perfeito, ele era uma criança perfeita, mas a Bíblia vai dizer que no momento que teve a guerra do inimigo contra Israel, e Saul, o rei Saul, com seu filho Jonatas, ele morre na batalha. Existia no palácio uma criada que tomava conta ainda de Mefibosete quando ainda estava criança. E quando ela ouviu dizer que Israel perdeu a batalha, ela pegou Mefibosete no colo e tentou correr para salvar a própria vida e também a vida daquela criança. Mas a Bíblia vai dizer que ele caiu nos braços dela e quebrou os seus dois pés. Então foi daí que ele ficou aleijado. O interessante é que quando o rei Davi pergunta, ali em cima responde primeiramente do defeito, primeiramente do problema que Mefibosete possuía. Não é diferente no dia de hoje. Muitas das vezes, quando nós vamos olhar para alguém, ou alguém olha para nós, em vez de enxergar a nossa qualidade, em vez de enxergar aquilo que a gente faz de bom, não. Muitas das vezes, a primeira coisa que aparece é o defeito. A primeira coisa que fala é a respeito do problema. É muito fácil dizer do problema dele, é muito fácil julgar aquilo que ele não faz correto, é muito fácil dizer que ele não presta, que eu não presto, que você não presta, do que avaliar a nossa qualidade, do que parabenizar a nossa qualidade diante de Deus. É por isso que muitas das vezes alguém olha para alguém da minha família, ou talvez alguém da tua família, e diz: ele não presta, ela não presta, não muda, não serve para nada. Mas Deus te traz aqui nesta noite para dizer que aquilo que não serve para o homem, ele entra na vida para mudar a história. Aquilo que não serve para a sociedade, ele pega para transformar a sua vida. Amados, Davi não estava perguntando se existia alguém perfeito ou com algum tipo de problema, mas Ziba fez questão de, primeira coisa a falar foi que existia sim um filho, mas era aleijado. Ou seja, é como se ele quisesse dizer: sim, tem um filho, mas não presta não. Tem um filho, mas não serve não. É aleijado, é torto, está todo errado. É assim que a sociedade olha, às vezes, para mim e para você. É assim que a sociedade olha para as pessoas, às vezes, que estão lá fora, ainda fora do caminho do Senhor, que ainda não anda no caminho do Senhor. É muito fácil olhar para ele e dizer: ele não presta, não vale nada, não vai sair disso, é daí para pior, só dá trabalho. É muito fácil apontar e julgar os defeitos das pessoas. Só que Davi, ele não estava preocupado com o que tinha acontecido com Mefibosete.
ele estava se atentando de que um dia ele fez uma promessa, e Deus nessa noite, ele te traz aqui para te lembrar sobre a promessa que ele tem contigo, sobre a promessa que ele tem na tua casa, sobre a promessa que ele tem na tua vida, na tua família, na tua parentela. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, digam o que quiserem falar, mas a promessa dele está de pé. A promessa de Deus, a promessa de Rei vai se cumprir sobre a tua vida. Pode não servir para os outros, para Deus serve. Pode não prestar para as pessoas, para Deus ainda tem jeito. As pessoas podem não acreditar, mas Deus acredita e inverte na vida dele. Então Davi pergunta: e aonde é que está ele? E Ziba responde: está lá em Lordebar. Lordebar era uma cidade onde morava apenas pessoas em total miséria, pessoas que não tinham condição, pessoas que tinham problemas, defeitos, deficiências. Lordebar significa lugar de esquecimento. Entendemos também que era um local desprezado pela sociedade. Mas, ainda que algo na sua vida, ainda que você ou alguém que faz parte da sua vida seja desprezado, Deus não esquece de ti. Deus não esquece dele. Ainda que ele esteja lá no local de esquecimento, ainda que ele esteja em Lordebar, ele está chegando o dia, está chegando a hora do rei se levantar e lembrar da promessa. Está chegando o momento. Eu acredito, eu sempre imaginei, tive a certeza que quando Deus traz uma palavra é para trazer a lembrança de que ele não lembrou porque estava esquecido, apenas ele está dizendo: eu me lembro, ou seja, agora está na hora de eu entrar em ação, agora está na hora de eu levantar minha mão, agora está na hora de eu operar, agora está na hora de eu fazer um milagre. Ele, para as pessoas não tinha jeito não, né? Mas eu vou buscar ele lá em Lordebar. Para as pessoas não tinha jeito não, né? Mas eu vou montar um cativeiro, eu vou pegar aquilo que não é, para confundir quem é. Eu vou pegar o fraco, para aniquilar o forte. Eu vou pegar os que não são, para confundir os que são. Aonde? Aonde está ele, Ziba? Está lá em Lordebar. Imagino eu, Lordebar, pela cidade que era, o lugar que era. Era como se ele quisesse dizer, ó, além dele ser deficiente, além dele não servir mais, além dele não prestar, além dele ser cheio de problema, tá num lugar ruim, só anda num lugar ruim, só vive num lugar ruim. Aí Deus fala pra mim, pra você nessa noite: não importa, eu pego o espinho e faço florescer, eu pego do lixo e faço sentar na mesa dos reis. Da comanda rébia, remande certa comanda em Cássia. Está lá em Lordebar. Aí o rei olha e diz: traz aí os melhores soldados, vai. Traz os melhores soldados. Arruma a carruagem, arruma os carros. Eu quero os melhores cavalos. Eu quero todo mundo arrumado e sem ninguém talvez entender nada. Isso é a minha imaginação. Ele preparando, sabe para quê? Para ele cumprir a promessa que ele fez, para ele cumprir a promessa que um dia ele fez lá atrás. Não é diferente para mim, não é diferente para você. Talvez você pense que está demorando, talvez você pense que o tempo passou e a promessa não vai acontecer. Não, Deus ele não esquece. Deus ele está preparando da melhor forma. Deus ele está preparando da melhor maneira. Não vai ser de qualquer jeito não. Aquele que está sendo envergonhado hoje, Deus vai exaltar amanhã.
graça. Agora imagina aquela carruagem, os soldados, todo mundo arrumado, agora caminhando em direção àquele lugar esquecido, aquele lugar de pessoas excluídas, aquele lugar que era julgado por problemas, por deficiência, por pobreza. Agora vai chegando, a carruagem vai Lodebar. Eu imagino que aquele povo daquele lugar fica sem entender nada, começa a observar e imagina, meu Deus, o que é que a carruagem está fazendo aqui? Essa carruagem não é de qualquer um, essa carruagem é do rei, esses cavalos é do rei, os soldados é do rei. O que foi que aconteceu em Lodebar para o rei mandar os soldados vir aqui? Eu fico imaginando que eles poderiam pensar: será que vai prender alguém? Será que vai matar alguém? Ninguém entendia nada, porque ninguém gostava e nem ia naquele lugar. Fica eu imaginando agora a vida de Mefibosete, alguém que foi criado para ser um príncipe, alguém que foi criado para viver da melhor forma, alguém que foi criado para servir a Deus, alguém que foi criado para andar no caminho do Senhor, mas agora estava lá com tudo acabado, a vida dele estava interrompida, algo aconteceu e desviou a trajetória, desviou o caminho, levou ele para longe do sonho, para longe da promessa. Mas enquanto Deus estiver de pé lá no trono, a promessa tem que correr atrás de mim e atrás da igreja. A bênção do Senhor, ela nos acompanha, ela nos busca, ela corre a Ele. Presta atenção, não é você que tem que correr atrás da bênção, não, é a bênção que vai correr atrás de você. Imagina Mefibosete crescendo. Talvez, eu não sei, a Bíblia não diz se ele lembra ou não lembra, mas talvez contaram para ele: tu é um filho de um príncipe chamado Jonas, o teu avô era um rei chamado Saul, e tu um dia se assentaria no trono, mas para tu não tem mais jeito, para você já acabou, sua família toda já morreu, sua família, você não tem ninguém, você não tem ninguém por você. Quantas das vezes nós nos vemos sozinhos, quantas das vezes no quarto escondido a gente percebe que a gente é só. Quantas das vezes nós olhamos para um problema, para a dificuldade, e só Ele vê a gente chorar escondido, só Ele conhece o tamanho e a dor do nosso coração pelas coisas que acontecem aí fora. Mas eu venho aqui nesta noite te dizer com autoridade, no nome de Jesus, que aquilo que parecia que não tinha mais jeito, não tinha solução, não tinha saída, Deus te traz aqui para dizer: Ele ainda continua sendo Deus na tua vida, Ele ainda continua operando milagres. Aleluia. Imagina o Mefibosete pensando e dizendo: acabou, não tem mais volta, não tem mais aramandecer, não tem mais jeito. Aí Deus fala para você: tem jeito sim, tem jeito sim, tem jeito sim. Aquela carruagem vai entrando em Lodebar, as pessoas começam a ir atrás para ver onde a carruagem vai parar. As pessoas começam a ir atrás para ver o que acontecer. Imagino que talvez eles poderiam pensar: ninguém nunca quer vir aqui. Se o rei mandou essa carruagem, mandou soldado, mandou aqui, é porque alguma coisa vai acontecer. Talvez vai prender alguém, talvez vai matar alguém, talvez vai tirar a vida de alguém. Ei, alguém pode até pensar que a tua vida vai piorar, alguém pode até pensar que a tua família vai piorar, que a tua parentela vai piorar. Ei, Deus tem surpresa para a sua igreja,
Eu imagino que a carruagem chega na frente da casa de Mefibosete e para. Naquele tempo existia um costume. Quando o reinado era derrotado pelo inimigo, todos da família do rei, todos eram mortos. Então talvez, quando pararam ali, na frente da casa de Mefibosete, a primeira imaginação, o primeiro pensamento pode ter sido o quê? Descobriram. Talvez Mefibosete lá dentro, quando ele olhou aquela multidão agora, a carruagem na porta, tudo pronto, preparado, talvez ele pensou: me descobriram, souberam que eu sou filho de Jonatas, e agora vai tirar minha vida, agora vai acabar comigo, vai me prender, não tem jeito, não tem saída. Ele talvez estava esperando uma notícia ruim, ele talvez estava esperando piorar a situação dele, mas para surpresa dele, para surpresa daquele povo que não tinha mais saída, agora olha, o capitão se pôs de pé na frente de Mefibosete e manda dizer: olha, Mefibosete, a gente veio aqui por causa de você, a gente veio aqui na tua casa, a gente veio aqui por causa de uma promessa. Que promessa é essa? O rei manda te chamar, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história, ele não esqueceu a promessa que fez. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Talvez ele estava ali e tudo que já estava e tinha sido ruim, ele pode ter imaginado, vai piorar. Só que quem segue a ele, quando chove, quando não chove, Ai, meu Deus, quando tem, quando não tem, ele não muda, ele sempre será fiel. Então, para surpresa de Mefibosete, o capitão, o soldado disse: Mefibosete, o rei manda te chamar. Aquele que não tinha mais jeito, mais solução, excluído, envergonhado, maltratado, zombado, sem solução, o rei manda te chamar. Talvez ele pensou até que ia ser preso. Eu imagino Mefibosete saindo de dentro daquela casa, pensando que ia sair dali como se fosse alguém preso, amarrado por uma corrente, sendo arrastado pelo cavalo. Eu imagino que Mefibosete estava pensando que ia sair dali algemado, ia sair dali arrastado, mas não. Quando ele sai para fora da casa, ali agora que ele começa a pensar que ele tinha que caminhar até o palácio do rei Davi, é ao contrário. Alguém para e diz: para. Ele, sem saber o que aconteceu, alguém diz: não, tá vendo essa carruagem arrumada? Tá vendo? É uma das melhores carruagens. Tá vendo esses cavalos? São os melhores cavalos. Tá vendo esses soldados? São os melhores. O rei mandou, sabe pra quê? Porque essa carruagem é pra te levar, Mefibosete. Essa carruagem é pra te exaltar, Mefibosete. Deus vai te exaltar, o rei vai te exaltar. Deus não esqueceu de você. Se prepara, que está chegando o tempo. Se prepara, que está chegando a hora. É só para quem crê, é só para quem acredita, é só para quem confia. Está chegando o dia de Deus cumprir a sua promessa. Aleluia. Louvado e exaltado é o Senhor. Glória a Deus. Pode subir, Mefibosete, porque essa carruagem é para você. Sobe. Imagina, Mefibosete subindo tremendo naquela carruagem. Nunca andou em coisa parecida. É como se hoje andasse de avião. É como se hoje dissesse assim: até hoje tu andou a pé,
Até hoje tu andou de qualquer jeito. Ei, Mefibosete, talvez até hoje tu andou de um jegue, de um jumento, mas agora não. Tu vai andar numa nação, tu vai andar numa carruagem, tu vai andar da melhor forma. E outra, ainda tem mais. Tem soldado para te proteger, viu? Tem anjo para te proteger, tem anjo para te guardar, tem anjo para guerrear por você todo o tempo. E agora chega no palácio. Davi está lá. Mefibosete chega e o rei Davi pergunta: é você, Mefibosete? E ele cai prostrado no pé do rei e diz: sim, teu servo. Aí Davi olha e diz: te trouxe aqui para cumprir a minha promessa que um dia eu fiz ao meu pai. Era tão grande o que estava diante de Mefibosete que ele chega a dizer para o rei Davi: como pode o meu senhor achar graça em um cão como ele, em um cachorro como ele? Sabe por quê, querido? Porque talvez eu, você ou alguns de nós podem não servir e nem prestar para as pessoas lá fora. Ou talvez eu e você podem não servir, não prestar para ter pessoas da nossa família ou da nossa parentela. Mas não te preocupa não, porque Ele não olha como o homem olha. Ele não vê como o homem vê. As pessoas muitas das vezes nos valorizam pelo aquilo que a gente tem, pelo aquilo que a gente pode oferecer, pelo aquilo que a gente possui, mas o nosso Deus não. Ele quer apenas um coração sincero. Ele quer apenas que abra a porta para ele entrar e fazer morada. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo nessa noite. Ali agora Davi olha e diz: a partir de hoje, a partir desse momento, Mefibosete, eu mudarei a tua história. A partir de hoje, tu não volta mais para o lugar de esquecimento, tu não volta mais para o lugar de miséria, tu não volta mais para o lugar de enfermidade, tu não volta mais para o lugar da onde tu veio, tu não volta mais para Lodebar. Agora tu vai viver no palácio, agora tu vai comer do melhor, agora tu vai beber do melhor, agora tu vai se vestir do melhor, porque Deus cumpre promessa, porque Deus é que muda a história, agindo Ele. Ninguém pode impedir. Aceite as pessoas ou não, queira Satanás ou não, queira o capeta ou não. A última palavra na minha vida, a última palavra na tua vida é do general de guerra, é de Jesus Cristo de Nazaré. A promessa vai se cumprir, a vitória está chegando, a vitória está se aproximando. Alegra-te no Senhor, confia-te no Senhor, porque Deus vai cumprir todas as promessas que Ele te fez, em nome de Jesus. E quem recebe essa palavra, diga amém e aplauda Ele, aplauda porque Ele merece, aplauda porque